Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve natrilheiros e natrilheiras, sejam todos bem-vindos ao programa Bate e Volta, uma das nossas atrações do Na Trilha Podcast. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o meu muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e fica aqui para o nosso convite para que você conheça os nossos serviços, produtos e outras atrações em vcnatrilha.com.br. O meu nome é Renan Cirilo Alves, o @recirilo das redes sociais, já aqui apresentando a nossa florzinha do Na Trilha, né? A florzinha, isso aí. Lúcia Conrado, nas redes sociais, @LúciaConradoBB. Tamo animada aqui. Fazia tempo que eu não gravava, né, Renan? Tempo que você não gravava? Isso. Adoro vir aqui no estúdio. É super legal. E juntamente com a gente aqui, ele que é um grande... os olhos claros do Na Trilha, né? Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Estamos aí, eu pelo menos... conhecendo o mais novo estúdio do Na Trilha, né? Não, eu acho errado a gente falar o novo estúdio, porque toda vez que a gente vem, a gente tá tendo um estúdio novo, né? É, mas uma novidade que não acaba, né? É. Mas cada vez melhorando, isso que é importante. Exatamente. E ela que tem um tempinho também que não aparece com a gente, Cássia Copo, seja bem-vinda, Cássia. Obrigada. Uma gratidão estar aqui mais uma vez e num espaço que a gente sonhou juntos, né? É, a Cássia, ela lá no início, lá, pelo menos com esse mundaréu de coisas que vem acontecendo, né? Ela ajudou a gente aí a estar construindo o que a gente tá implementando hoje. Mas eu tô achando ela muito travada, né, Lúcia? É, eu tô tímida ainda. Tá nervosa? Tem muito tempo que eu não gravo, né? Pois é. É por causa das câmeras, Renan. É por causa das câmeras? É. É verdade. Pra quem não tá vendo, aqui tem uma plaquinha dizendo assim, sorria, você está sendo gravada. Aí ela ficou... Aí eu fiquei travada. Ah, meu Deus. Eu vou então fazer uma foto, vou colocar lá no nosso Instagram, @natrilhapc, pra você dar aquela curtida, aquela compartilhada e falar com a Cássia, né, Cássia? Não fica nervosa, né, Cássia? Então... É, e aproveitar também e convidar todos pra me seguir nas redes sociais. Aí, tá Cássia vendo? Copo... É só dar a aventura que vai embora. Mas é isso aí, vai lá, deixa aí, Cássia, suas redes sociais. Quem é a Cássia? Cássia Copo, me seguem lá. E sou bacharel em turismo, trabalho na área de turismo aí há muito tempo. Não vou ficar me alongando aqui. Uma grande amiga nossa. Mas eu devo falar copo como você ou copo como o Renan? E aí? É Cássia Copo ou Cássia Copo? Há quem diga que é copo e há quem diga que é copo. Eu prefiro copo, então... Prefere porque copo, eu fui chamada de copo, né? De pinga, copo de não sei o quê, copo na vida inteira. Não. Tá chegando aí as eleições, estão chegando as eleições, e conversando com a Gisele Capellini, ela que acabou ajudando a pensar e a vislumbrar esse assunto, eu acho que existem situações em que o poder público ele pode interferir diretamente nas nossas atividades, sejam elas esportivas, sejam elas de saúde, de educação, e aí eu pensei, poxa, a gente poderia trazer esse assunto para o Na Trilha também, para que cada ouvinte, cada produtor, as pessoas possam ter mais consciência na hora de eleger o seu candidato, eleger o seu representante. É um assunto difícil, a gente iniciou, né, o Rafael, antes de começar a gravação, a gente tentou falar alguma coisa aqui, já entramos em contradição, mas é um assunto que precisa ser falado. Não, muito importante, porque eleições municipais, né? Vamos votar aí em vereadores e prefeitos. E pensa em quantas milhares de cidades a gente não tem no Brasil, e cada cidade dessa tem uma secretaria, no nosso caso de turismo, vamos dizer, Sim. As pessoas são responsáveis por aquilo ali. Então, se não for bem gerido, é problemático. Então, é uma responsabilidade muito grande que esse pessoal tem para nos representar. Aí, trazendo para nossa realidade, né? A gente gosta de falar de atividades e esportes de aventura e turismo, etc.
uma regulação ou uma ação, ela pode impactar diretamente toda uma cadeia, né? E, de novo, é difícil a gente falar, por isso que a gente trouxe aqui a Cássia, ela que já trabalhou, já atuou, né, Cássia, dentro de órgãos públicos, dentro do setor público, né? Pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E separar os papéis já é difícil, né? O que cada setor, o que cada área faz. É um assunto bem complexo, mas muito importante, até para a definição dos nossos representantes municipais, né? Eles precisam ter noção do que realmente é o impacto da cadeia da atividade turística nos municípios e o quanto esses órgãos reguladores, fiscalizadores e que implementam as ações do esporte ou do turismo, enfim, da cultura, importa na vida do ser humano dentro daquele universo que é o município, porque a gente fala que o turismo ele acontece dentro do município, né? Uhum. Então, não dá para separar. Então, cada um tem um papel muito importante, porém, esse tema que você vai trazer hoje aqui, dá para dar uma pulguinha atrás da orelha, Nossa, né? e como? A gente tem como objetivo trazer essas discussões, né? Existem canais, existem meios de comunicação, existem setores que se preocupam em, não vou dizer manipular, né, mas direcionar uma linha. E aqui no Na Trilha, nosso compromisso é sempre de trazer informação para que você, ouvinte, decida. E não é só isso, né, Renan? Não adianta a pessoa falar assim, eu posso conversar de tudo quanto é assunto, mas não converso sobre política. A política, ela está inserida na nossa vida, quer a gente queira ou não. Então, melhor entender um pouco. Não que você precisa ser um expert no assunto, mas Exatamente. é importante entender para saber agora em quem votar. E era até um assunto que era meio que tabu, né? Política, futebol e religião, né? Não se discute. Então, se discute sim. Lógico que não precisa entrar no debate descabido, a polarização política que hoje assola o mundo inteiro, né? Mas eu acho importante a gente trazer isso. Por quê? O poder executivo, no caso do prefeito, ele pode realizar uma ação, uma canetada. Ele pode fechar um parque. Mas é tão simples assim fechar um parque, Renan? Pode impedir. Ele pode, de repente... vamos inaugurar uma praça, vamos colocar ali aqueles instrumentos de musculação, de ginástica. Então, assim, eu vejo que é importante as pessoas enxergarem o plano de governo desses prefeitos e enxergar a intenção desses vereadores. E tem que ser uma coisa alinhada com a outra. Que aí o prefeito, por exemplo, se ele tem uma pauta, né, uma agenda, uma vertente de lidar com educação, lidar com saúde, e de repente tem uma linha lá no plano de governo dele que fala sobre esporte, o que será que ele vai fazer sobre esporte? Entende? É muito nebuloso, até porque todo mundo sabe que promete e pouca coisa é feita, né? A gente pode começar trazendo aqui as atribuições de cada papel, né? O prefeito, qual que é o papel principal do prefeito, Rafael? Eu creio que seja, a Cássia vai poder me corrigir, mas seja debater junto com os vereadores, né? Analisar as propostas dos vereadores, colocar alguma coisa em votação também. No Brasil não se faz nada sozinho, assim como o prefeito não decide nada sozinho, porque tá todo mundo ali junto. O papel do prefeito é fazer a gestão do município. Isso quer dizer uma série de atribuições, que é a gestão orçamentária, a gestão administrativa, a gestão das contas do município, né? E isso influencia muito as escolhas e definições das leis municipais que são estabelecidas pelos vereadores. Por isso, essa consonância é muito importante da Câmara de Vereadores com o prefeito. Não, eu gostei da explicação. Ficou Nossa, consonância, didático. Lúcia. Eu gostei. Ficou didático, né? Basicamente, né? Porque tem várias outras atribuições. E aí? O que mais, Cássia? A Câmara de Vereadores, os vereadores criam legislações que vão para o prefeito decretar, Sim. ok, aceito, vamos lá, ou não. E quem é o dono da caneta mesmo é o prefeito, né? Ele quem faz a gestão, ele que pensa toda a questão orçamentária do município para que não haja superfaturamento ou que não haja um problema de não conseguir pagar as contas do município, né? Hoje a gente consegue perceber um pouco mais, né? Pelo menos eu acho que o brasileiro ele tá começando a olhar um pouco mais para isso.
com relação ao o Planalto, né? Os deputados e o presidente, e a gente está começando a enxergar essas diferenças aí. Que quando o deputado ele oferta ali uma lei ou fala, vamos fazer uma lei, o presidente pode sancionar ou não. E o prefeito e o vereador é numa esfera municipal. Mas a Câmara de Vereadores tem uma função muito importante, que é legal todos os ouvintes e a gente entender, que é a função julgadora, né? A Câmara de Vereadores ela pode julgar determinados atos administrativos. Como é que é isso, cara? Por exemplo, o prefeito fez uma má gestão no orçamento de determinada área dentro da prefeitura. Ou pode-se estabelecer um julgamento dentro da Câmara de Vereadores para poder compreender por que foi feito aquilo e se ele vai ser julgado ou não. E aí vamos trazer aqui um exemplo prático, né? O prefeito ele pode trazer essa melhoria de bem-estar social, né? Promovendo ações de cultura, ações de saúde, ações de educação. Como é que a gente pode fazer para cobrar isso, né? Como é que a gente pode fazer para se fazer presente? E quando eu estava montando aqui ou pelo menos tentando achar uma linha para esse programa, eu recebi alguns áudios do Darlan Campos, lá do programa República Cash, que ele foi me explicando como é que funciona, né? Algumas diferenças entre o prefeito e o vereador, e eu me senti muito ignorante. Igual eu tô me sentindo agora, que a Cássia apresentando aqui, nós paramos, para você ouvinte que tá ouvindo isso, que a gente parou esse programa aqui algumas vezes, porque eu me embolei aqui, o assunto não estava fluindo, ou estava indo... Enfim, é justamente por isso que a gente entendeu que é importante falar disso agora, né? Trazer essa importância, trazer essa consciência. Eu falei, poxa, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então eu chamei a Cássia pra gente debater esse assunto. E quanto mais a gente mexe, mais difícil eu vejo que é da gente entender. Então, de repente, a gente vai precisar gravar mais programas. Esse programa ele tá saindo bem próximo as eleições para vereador e prefeitos municipais de 2020, mas a gente entende que é importante você, ouvinte, perceber e entender o que é a meta, o que é o plano de cada um. Agora, uma coisa que a gente não falou aqui, que é uma das atribuições principais do prefeito, que é desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Isso é muito importante porque isso resume todo o papel dele, que é gerar esse bem-estar, é cuidar da cidade, é cuidar das contas. E isso é algo muito importante para a gente avaliar nesse período que a gente está passando de escolher os nossos representantes, né? Quem é que está preocupado em garantir o bem-estar da sociedade? E é tão difícil a gente conseguir parar para enxergar e parar para analisar as propostas, as propagandas. Meu Deus, quanta bizarrice que existe ali, né? Mas é importante. Outro fator que eu acho legal a gente colocar aqui é a gente pesquisar dentro do Tribunal Eleitoral. Lá, todos os candidatos a prefeito, eles são obrigados a apresentar o plano de governo. Nem que seja um resuminho de cada ação, de cada atividade ali, de cada setor. Eu tive a oportunidade de ler algumas propostas de governo da capital do Espírito Santo, né, de Vitória. Na verdade, todos os candidatos, eu fiz questão de ler o plano de governo. Você leu todos? Li, sim, até porque eu sou muito crítica em relação a isso, né? Quando a gente fala sobre isso e quando a gente fala em escolher determinado representante, a gente precisa entender quais são as proposições desse candidato, né? E ele é obrigado a descrever isso no plano de governo. Alô, eleitor, todos os planos de governo são obrigatórios de serem apresentados ao Tribunal Eleitoral. E aí, qual é o caminho que ele tem que ir? Eu acho legal. Entrar no site do Tribunal Eleitoral de cada estado, né? E aí lá tem todos os planos de governo. Inclusive a mídia também, ela acaba compartilhando determinadas notícias que contém todos os planos de governo ali. Só para você clicar que já está no link e rapidinho você acessa. E você vai olhar a sua área de afinidade, até para você compreender tecnicamente se realmente aquele candidato representa a sua área de atuação. Era esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que finalmente eu consegui achar um link com um assunto, com o âmago dessa questão, com o cerne aqui dessa discussão, esse assunto. Veja se o vereador ele condiz com aquele candidato que você quer escolher a prefeitura. Se o seu candidato que você escolheu,
ele luta pela educação e pela saúde. E aí o vereador que você escolheu, ele tá lutando pela igualdade social e segurança pública, vai chegar um momento ali que vai ter um embate, sabe? Eu acho que é importante a gente trazer esse nível de detalhamento para que o ouvinte não se perca. Tem que ir com essa continha pronta para votar, né? Com essa anotação direitinho. Fazer um dever de casa mesmo, né? Só pra gente ter um exemplo aqui, a gente tem um grupo de ouvintes no Telegram que é dedicado para os participantes do Padrim e PicPay. E aí nós temos aqui a participação do João Binda, ele é lá de Dublin, na Irlanda. Ele nunca chegou a questionar diretamente nenhum político pela simples e pura desinformação, que a gente acha que muitas vezes eles são tão distantes do nosso meio comum. E se puder indicar algum canal, e-mail ou telefone a quem recorrer e cobrar medidas. Eu acho que o primeiro passo agora é a gente conhecer esses planos de governo e depois... Eu já cobrei vereador em redes sociais. Em rede social? E você teve algum Porque, retorno? Sim, ele usava redes sociais dele para mostrar, eu acho até interessante esse canal. Ele já é um vereador em exercício, mostrando ele em várias obras em município. Ó, hoje eu tô aqui em tal lugar, tá acontecendo isso e isso. Aí daqui a outra foto, ó. E ali nos comentários, eu fiz perguntas, ele respondeu. Olha que legal, então, cara. eu acredito mais nisso aí, algo mais orgânico, do que eu mandar um e-mail lá pro @municipio.gov.br, que eu sei lá quem vai me responder. Mas quando você faz uma solicitação oficial, né? Que a gente fala, uma solicitação oficial, eles são obrigados a responder em determinadas instâncias, né? Então, assim, é importante fazer essa cobrança, acompanhar nas redes sociais as entregas, né, dos prefeitos, dos vereadores, até para entender se está sendo executado o plano de governo que a gente leu lá atrás, né? E aí cobrar. E cobrar através de e-mail, através de rede social. Você acha que a obra daquela praça foi superfaturada? Foi superfaturada. Por exemplo? Se tiver algo E equivocado, qualquer pessoa pode se manifestar. Qualquer manifestar e falar e reclamar sobre isso. Gente, olha só, vou dar outra dica aqui. Diário oficial, gente. Não. A gente não chato, lê Diário Oficial, chato. mas eu leio. sou uma chata do Diário Oficial. Eu leio todos os dias o Diário Oficial do Estado, que ali constam todas as ações, a execução orçamentária. Então, os municípios, eles são obrigados a publicizar, né? A divulgar essas ações, as escolhas. A ter transparência, né? A ter transparência. E no Diário Oficial você tem também uma forma de fazer uma marcação lá, né? Quando sai em determinado assunto, você ser avisado, né? Sim. Tem isso? Tem. E é interessante o Diário Oficial daqui do Espírito Santo, que você tem uma acessibilidade muito tranquila. Você pode solicitar que você receba no seu WhatsApp todo dia. Então, eu sou a chata do Diário Oficial. Então, assim, eu recebo todo dia de manhã, 7 horas da manhã, tô fazendo propaganda do Diário Oficial, hein? Caramba, ô Diário Oficial, paga nós, hein, Merchan. E a Lúcia franziu a testa. Nossa. Quando eu preciso, que eu tenho a obrigação de ler uma vez ou outra, eu confesso pra você que... Ali estão todas as ações sendo executadas dos municípios, do governo do estado. Então, você tá querendo dizer que tudo que é feito está documentado. Tá então, é fácil você não é fácil, entrar... Lúcia. Não é fácil. A informação está acessível, mas não é fácil. E o podcast do Diário Oficial, quando é que chega, hein? Aí, Cássio. Vamos chamar o Diário Oficial para poder fazer um podcast, eu fazer um escutaria resumão. o Diário Oficial. Não escutaria, não. Eu escutaria. Ai, olha, adiantaria minha vida. Um resumo, já pensou? Tá vendo? Maravilhoso. Todas as notícias que saem, Contrate né? uma trilha para produzir o podcast. Como é que tem alguém ouvindo aqui? Que merchan, hein, Renan? Esse assunto, ele é bem delicado, Mas né? você viu que a Cássia deu aí umas opções pra gente bem fáceis, né? De entender todo o processo e ter acesso à informação na fonte. Eu vejo que é fácil e necessário a gente ter uma outra gravação sobre esse assunto. Não é um assunto simples assim. E aí o que acontece? Uma discussão que não dá pra gente ter aqui, mas que eu queria já deixar para o próximo programa, de repente, né? Por que as informações não chegam até a gente, das coisas que estão acontecendo? Né? Por que a gente não sabe o que está acontecendo? Por que a gente não vê as coisas acontecendo? Mas aí bateu na autocrítica e a gente teve um exemplo prático aqui do Rafael que está acompanhando. Então, se a informação não chega até mim, é porque eu não procurei. Não tem que cair de mão beijada para mim. Então, para você que
assim como eu, critica que não está fazendo, que não sabe, você está acompanhando? Você lembra quem foi o último vereador que você votou? Ele ganhou? A gente tem aqui uma mensagem de áudio, uma participação do Redi, que linka muito bem com aquele assunto que a gente estava conversando, né, a respeito de cobrança, né? E ele tem aqui um relato de uma cobrança que ele fez. Vamos ouvir aqui. Existem algumas organizações, e eu recebo algumas coisas dela e tenho participado, cujo objetivo é fazer pressão nesses caras. Então, por exemplo, tem um processo que a Rosa Weber, lá acho que é Rosa Weber o nome dela, é uma juíza do Supremo Tribunal, sobre a decisão do CONAMA de reduzir a área de manguezal como proteção permanente. E aí também teve uma galera que fez uma pressão, um abaixo-assinado para ela dar andamento nesse processo e olha que legal, tá na verdade, cancelar isso, né? Declarar inconstitucional isso. Então, assim, na verdade, eu, por exemplo, tenho feito esse tipo de pressão em vereador e político através dessas ONGs que estão patrocinando esses abaixo-assinados, esse tipo de movimento. Então agora a gente tem um exemplo prático, né, mais um exemplo, né, do que a gente pode fazer e o que a gente fez para cobrar os nossos governantes. Funciona esse tipo de ação, Cássia? Com certeza, né? As instituições aí sem fins lucrativos que têm determinadas posturas, a força, né, toma corpo quando a gente fala, quando existe um coletivo cobrando determinada ação. Aí, um exemplo é essa ação que ele colocou aí, né, que já até caiu. Isso não foi à frente, né? Então, assim, um grupo de ambientalistas se colocaram contra esse tipo de escolha e determinação, e aí conseguiram, não sei se por conta desse grupo, né, ou pela revisão da ação. Às vezes a pressão favorece, às vezes eles não estão nem aí, vai assim mesmo, né? Então é um desgaste até também fazer parte desses coletivos, porque é uma luta muito grande, né? Quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de turismo, existe um conceito que eles falam assim, turismo é ruim para o meio ambiente, por quê? Porque impacta, porque aumenta o resíduo dentro daquele determinado ambiente, os ambientalistas eles são meio ecochatos em relação a isso, só que a gente tem visto, assim, muito a postura dos turistas mudarem, campanhas de turismo de desenvolvimento sustentável e tal. Então, assim, eu já estou indo para outro foco da conversa, né? Foi mal. Isso aí, até como exemplo, né, Lúcia? A Pedra Azul. 15 anos até reabrir, né, a Pedra Azul para subir lá, foi feito todo um trabalho, mas de fato, não é o assunto hoje, né? E era justamente essa importância, esse peso que eu queria trazer para essa conversa de hoje. Cássia, você concorda que o cidadão também é papel dele fazer política no sentido de participar, por exemplo, de Sim. moradores, por exemplo, do seu bairro, Com certeza. e na Câmara Municipal participar? Como é que se chama? Audiência? Não são audiências. Audiência são pública. as sessões da Câmara. Sessões da Câmara de Vereadores. Tá vendo como é que eu sou ignorante, Rafael? Eu não Isso a gente já sabe. Tá bom. Existem várias iniciativas, né, de grupos, de associações de moradores, ou algumas instituições que defendem determinadas áreas, que se colocam presente dentro dessas reuniões, mas é importante cada cidadão entender o seu papel nesse processo, né? O Renan falou uma coisa muito interessante, que é a informação não tem que chegar a mim. Eu tenho que buscar a informação. Por quê? Porque eu quero uma cidade melhor para mim, para minha família, para os meus amigos e para todo o universo. Para esperar tudo cair no braço, né? Já era. Não existe. Não cai do Aí, céu. trazendo um pouco dessa situação que você colocou, existem vários movimentos coletivos dentro dos municípios que se fazem presente dentro dessas audiências. Todas as atividades que acontecem têm audiências públicas, determinadas condicionantes ambientais que têm que ser cumpridas. Então, os coletivos eles vão para dentro desse espaço para poder escutar e também se manifestar. A gente sempre olha alguns coletivos, parece muito na mídia a questão negativa, né, de cartazes, de quando eles vão reclamar e tal. Mas tem outras ações também que são bastante positivas e que o cidadão pode acompanhar. Isso é que é o mais difícil.
vamos terminar esse programa de hoje, né? É um assunto denso, é um assunto difícil, porém, a gente sabe que é muito importante. A gente precisa, de fato, participar das ações do poder público, seja ela na esfera municipal, seja ela na esfera... e até mesmo dentro do seu próprio condomínio, né? No seu prédio, no seu conjunto habitacional, que vão impactar o coletivo. Isso é fazer política. Isso é participar das ações, isso é promoção do bem-estar social, seu e de outros, né? E isso é muito importante. O nosso recado aqui hoje é esse, né? Veja alguém que representa de fato aquilo que você acredita. Não vote por indicação. Não vote nulo, não vote em branco, gente, por favor. A gente vai gravar um novo programa aqui e diz pra gente, ouvinte, como esse programa te ajudou. Você acha importante o Na Trilha abordar esse tipo de assunto, abordar essas discussões? Eu entendo que sim, por isso que a gente está gravando isso. Você ter alguém para representar, seja os esportes de aventura, o turismo, a saúde, é muito importante. Para finalizar, só quero dar dicas. Discuta política. Política é uma coisa que tem que se discutir, sim. Futebol e religião também? Também, mas política principalmente porque tem a ver com o bem social. Se precisar, esconde os objetos pontiagudos e cortantes, mas discutir política é importante, sempre com educação, né? É importante não faltar com respeito e educação nesse momento, mas discuta na família, com os amigos, na mesa do bar que seja, e busque informação, né? Hoje, mais do que nunca, a informação está aí na tela do seu celular. É tão muito fácil você adquirir informação de uma fonte segura, principalmente. E Rafael, você entende que em muitos casos é necessário o uso da força? Eu sou contra a violência, a não ser que seja necessário. Muito bem. Rafael violento? Não creio. Olha, a arma do Rafael é psicológica. É a pior que tem. Lúcia, e aí? Mais complicada ou de alguma forma elucidada desse programa? Elucidou, eu acho que o ouvinte vai ficar bem satisfeito em ouvir isso aqui antes de ir para as urnas no próximo domingo, né? E tenho certeza que muitos vão rever ali os planos políticos dos seus candidatos. Eu faço votos que isso aconteça mesmo. E não somente isso, ouvinte, que você reveja o plano de governo de cada representante que você queira eleger, mas não convença, mas ajude outras pessoas a fazerem esse tipo de ação também e representar quem precisa ser representado na esfera que você entenda que seja necessária. Eu vou colocar aqui só a questão do respeito, né? O Rafael falou, discuta política, é importante, né? Nós precisamos falar de política, nós precisamos dialogar sobre isso, mas com respeito. E vamos nos respeitar e pensar no bem coletivo. Acho que é isso. Obrigado pela participação, Cássia. Curtiu? Gostou? Muitíssimo obrigado. Amei, adorei. Inclusive, eu tô me sentindo super em casa. Eu acho que eu vou querer gravar uns 10 programas. Pode voltar, a casa está sempre aberta. A gente gosta muito das suas participações. Esse programa ele tem um formato um pouquinho mais enxuto, para que a gente possa, em cada programa, lançar algumas iscas, instigar o nosso ouvinte e a gente possa, de fato, ter esse bate-papo mais informal aqui, né? Mas não sem o compromisso de a gente falar o que precisa ser dito. @Cássia Copo, com 2 P's, hein? COPPO. E na minha empresa também, @2mais Consultoria. Trabalho na área de projetos, na área de turismo e cultura. Esse ano foi um ano atípico, 2020. Então, 2021 que nos aguarde. Então é isso, ouvinte. Eu quero dizer para você acompanhar o Na Trilha em todas as nossas redes sociais, Telegram, Twitter, Instagram e Facebook. É só você pesquisar por Na Trilha PC. Você vai achar tudo lá. youtube.com/natrilhapc ou até mesmo pelo nosso e-mail natrilhapc@gmail.com e o nosso site vcnatrilha.com.br. Também tem aí as nossas hashtags. É a hashtag Natrilheiros. Isso aí, hashtag Natrilheiros com o @natrilhapc. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @recirilo em todas as redes sociais e fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e tchau. Tchau. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.